Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Nós estaremos lendo 3 versículos, o 22, o 23 e o 24. Amém? E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Senão, a não ser que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam o que, gente? Cadeias ou prisões, né? E tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça e de Deus. Em outras traduções está assim: e agora, impelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Sei apenas que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Anote aí o tema dessa pregação dessa noite. As dores também curam. Anote aí. As dores também curam. Nós estamos vivendo, e não falo isso como professor de história, não falo isso como professor de filosofia, falo isso como pastor e teólogo. Nós estamos vivendo a era mais mimada da igreja. A era mais, desculpe o termo, idiotizante em que os homens estão vivendo. Nós fomos criados para sermos a imagem e semelhança de Deus. E a moda agora é se sentir cachorro. Quem já viu isso nas redes sociais? Alguém já viu? Você tem o YouTube aí, coloca aí, né? Se sentindo cachorro. Pessoas gastando milhões fazendo plásticas para se parecer com o cachorro, para se parecer com o elefante. Eduardo, nós dois, né? Para se parecer. Que, Eduardo? Me ajuda aí. Bichos, quando Deus nos criou para sermos a imagem e semelhança dele. Pessoas que ficam numa fila dormindo 5 dias para assistir uma gaga cantar. Nem Moisés, gago, né, teve tanta adesão assim. E pior, descobriram que a gaga ia cantar para 150 convidados do prefeito, que quem quisesse teve que comprar R$25 de saco de areia, dona Dinalda, para subir no saco para tentar assistir. Pastor. Além do tapume, porque foi cercado e a pessoa normal, de estatura mediana, não conseguiria ver. Então, os transeuntes estavam vendendo sacos de areia a R$25. Né? Para tirar R$5 de oferta, né? Os R$2 já se converteram todo. Mas para ver uma gaga cantar, 25 por saco. Aí tem lá 3 sacos, 4 sacos, 5 sacos. Vocês dão uma olhada depois no YouTube. Não é pecado, não. Examinai de tudo e retei o que é bom. E essa idiotização que eu tenho visto, ela tem penetrado na igreja. O texto que lemos de Paulo nos mostra isso. Paulo estava no centro da vontade de Deus. Aí no capítulo 20, então, Paulo estava vivendo a experiência mais contundente dele para com Deus. Mas mesmo assim, ele tinha uma única certeza, que de cidade em cidade, 2 coisas o esperavam, professora Flávia: açoite e prisão. Não é verdade? E aí a gente vê hoje várias motivações com que as pessoas se arrumam para ir às igrejas. A igreja virou sinônimo de hospital, não que Jesus não cure. A igreja virou sinônimo de supermercado, não que Deus não provenha,
Que Ele não é um Deus que abençoe, que abasteça. O Deus da provisão, pastora. Diga glória a Deus. Deus que quando de repente vem a irmã e traz ovo, e traz limão, o outro decide almoçar na tua casa e leva macarronada, vai dando glória a Deus aí. Ele é o Deus da provisão, Ele pode todas as coisas. Tá? Gosto muito de um hino que... São poucos os hinos modernos que eu gosto, que a maioria deles é versão. Eu decidi que eu estou ficando velho, gente. Eu assumi. E eu sou avô mesmo. Já sou avô. Cadê meu neto? Hoje não está aqui. Mas é tão diferente escutar. Ao sentir o mundo ao meu redor. Aí, olha só, aí eu fico ali, né? Cadê meu neto, Tiago? Tiago. A maioria é versão. Quando tu pensa que uma música, inspirada, não deixa de ser, mas pegou dos Estados Unidos, botou uma letra e tal. Deus tem mais para nós, amém ou não amém? E aí, a gente está vendo esse tempo e a dificuldade, e o pior, a idiotização do mundo tem entrado na igreja. Então, se eu venho na igreja por causa do louvor, eu vou me aborrecer e vou embora triste. Quantos estão entendendo? Se o pastor Pérez vem na igreja por causa da palavra, eu vou me aborrecer em algum momento e vou sair triste. Se eu venho por causa da cura e ela não vem, eu vou me sair decepcionado. Se eu venho por causa de qualquer outra coisa, que pode, Deus pode todas as coisas, amém? Mas o foco não é esse. Olha para quem está ao seu lado e diga, você está aqui para entregar o seu melhor culto para Jesus. Paulo entendeu a mensagem de Cristo. E olha aqui, a Bíblia aqui não tinha sido escrita. Marcos vai começar a escrever 39 anos, 40 anos. Que dirá Mateus, que escreve no capítulo 28, no versículo 19. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Só que Paulo não deu a interpretação do imperativo ide. O grego, ele dá a ideia constante. Então, para nós, a tradução do id, do grego, para nós, seria o gerúndio, indo. Então, eu não sou crente dentro da igreja. Eu sou crente no supermercado, no estacionamento, no trabalho, em casa, na vizinhança, no elevador. Indo aonde eu estiver, eu sou igreja, dando testemunho e marcando a igreja. Não é à toa que em Atos, no capítulo 1, no versículo 8... Antes de Jesus ir para os céus, ele disse, e sereis minha, mas recebereis poder ao descer sobre vós. Olha o Espírito Santo aí, dá um glória a Deus aí. O poder veio para ser testemunha. Qual é a palavra em grego próxima a testemunha, gente? Quem souber? Martiria. E Pedro, hein, vai ganhar um almoço na casa do pastor, o macarrão que sobrou. O jantar, aliás. Ele levou o macarrão, agora vamos comer o macarrão. Martiria. O que é um mártir? Para que serve um mártir? Quem é considerado um mártir, professor de história, Tiago? Tiradentes é um mártir? Getúlio Vargas é considerado um mártir? Mártir, diga comigo, mártir é alguém que dá a vida por uma causa. Mártir é alguém que dá vida. Nós somos convidados a nos enchermos do poder de Deus para dar a vida. Ainda não chegou o dia, mas chegará o dia que a idiotização se aumentará junto com a crueldade e pessoas entrarão em cultos como esse e falam assim, aquele que não renegar Jesus, por favor, fique em pé. E será metralhado, será levado para campo de concentração. Nós estamos a passo largo para isso. Agora, hoje, à tarde, os rebeldes da Síria entraram em 38 igrejas no sul da Síria e decapitaram, e vai cair o vídeo, vários cristãos. Israel está intervindo. Enviou tropa para lá. Você não vai ver isso na Globo. Você não vai ver isso no canal. Entra no YouTube e assista. Então, muitas vezes nós vemos numa bolha, o culto não foi bom. Quem disse que o culto foi para você, Tiago? O louvor não foi. Quem disse que o louvor foi para você, Péricles? Nós precisamos entender uma coisa para a gente se curar e viver uma fé madura de vez. O que Jesus podia fazer de melhor por nós, Ele já fez. E como disse o Fernandinho em uma das suas canções, sou eterno devedor. O véu se rasgou.
Como é que é? O véu se rasgou, me ajuda, Dudu. Sua glória. Mas que vencedor eu sou. Porque o que me separava da redenção, que me separava. Tu imagina, gente, depois de um ano, em uma das festas, o sacerdote entrava munido com um sino na cintura e com uma corda amarrada, Fábio, para oferecer um holocausto, um sacrifício pelo pecado do povo. Se o sino parou de fazer barulho e a corda parou, Deus não aceitou o sacrifício e pior, o sacerdote estava em pecado e fulminou, morreu lá dentro. Puxa ele. Se o sacerdote saísse de lá de dentro, ele não tinha nenhuma legalidade de pecado sobre ele, mas com o holocausto na mão, Deus rejeitou o holocausto. Mas imagina, Davi traduz esse salmo. Quando ele fala, entrai pelas portas com ações de graças. Sabe por quê? O sacerdote saiu e Deus havia aceitado o holocausto. Um ano mais de perdão, um ano mais de redenção. E o povo só podia adorar. Agora não, a gente está no trem, errou, pede perdão. O cordeiro morreu por mim, o sangue dele me cobre e me redime de todo pecado. Eu saí daqui, tropecei e errei, me arrependi, pedi perdão, o sangue dele me cobre de todo pecado. Então hoje nós não temos um ano para ter o perdão, nós temos todo momento, quando o arrependimento é apresentado no coração, uma eternidade de perdão, porque Jesus morreu por mim. Então eu não venho no culto porque eu preciso de alguma coisa, é um shopping, é um mercado, ou porque eu quero, ou porque eu quero me sentir bem. Hoje eu não me arrepiei, hoje não teve alguém que me disse, eis que te digo. Mas a minha fé maior não está nisso, a minha fé maior está que um dia um Deus escolheu vestir pele humana, ir para a cruz e morrer por um homem imprestável como eu. Eu não mereço que ele, eu não mereço, não sei você, o que você pensa. Mas eu não merecia que ele morresse por mim. Eu não merecia que ele resgatasse o que Adão entregou. Adão entrega a chave com a desobediência. E ele vai até o inferno, retoma as chaves da mão do diabo. E agora todo aquele que crê, todo aquele que clama, todo aquele que se ajoelha e reconhece que ele é o Senhor, não é mais criatura do mundo, não é mais posse do diabo. Nós somos a igreja de Cristo. Bate o pé no chão aí. E aonde você pisar, e aonde você caminhar, é solo santo, porque é uma promessa sobre tua vida, porque é autoridade sobre tua vida, porque é um legado sobre tua vida, porque há esperança onde você toca, porque há onde você anda algo marcado pelo próprio Deus. Aos 27 anos de pastoreio, eu estou cansado. Estou cansado de ver uma fé rasa sendo valorizada. Todo mundo fala desse menino que está pregando aí, que falou inglês. Aquele menino é um produto. Ele tem que ser abraçado, ele tem que ser amado, ele tem que ser cuidado. Primeiro, com 14 anos, se ele chegou a algum lugar ali, alguém levou, alguém que ganhou, alguém que projetou ele. E pasmem, tem pastores e empresários. A irmã dele, olha só, casa e vida. Qual é a minha primeira igreja? A minha casa. A irmã dele, que é de outra religião, de matriz africana, que se desviou da igreja, declarou tudo. A mãe não pertence a igreja nenhuma. O pai ainda é dependente de álcool. E esse menino está pregando cura e tal. Por quê? Porque tem pastores por trás dele ganhando dinheiro, empresários por trás dele passando dinheiro e os pais autorizando. Esse menino precisa ser amado, precisa ser querido. O menino tem uma face de arrogância, o menino tem uma face de autossuficiência. Mas porque ele foi ensinado assim. Conhecer o outro, conhecer a história dele. Aos 2 anos já diziam para ele que ele era um superdotado, que ele era um profeta. A mãe levava e dizia, ele vai ser o melhor cantor do Brasil. E aonde as igrejas ofertavam, ela levava ele de novo. Só que um dia ele deu uma palavra, ela percebeu que a oferta foi maior. Então você nasceu para ser... E contou aquela história para ele que ele passou a repetir como um papagaio. E o meu problema não é um menino. Porque eu tenho certeza que a minha geração, da década de 70, de 80, de 90, esse menino não iria crescer naquela época. Porque era uma fé diferente da de hoje.
Querido, o véu se rasgou para que eu e você tivéssemos acesso direto ao Pai. Eu posso ouvir dele dentro do meu quarto: eis que te digo, meu filho, eis te digo, minha filha. Pastor, o senhor não crê em profecia? Creio, a maior profecia para mim é a palavra de Deus. Agora, se tem alguém que é usado por Deus para me entregar algo, eu creio também porque eu já recebi. Mas eu quero te perguntar uma coisa: quantas vezes Natã liberou palavras de revelação para Davi? Quantas vezes Eliseu liberou palavras de revelação? Quantas vezes os profetas maiores e menores? Não era todo dia, não era toda hora, não era todo momento, eram momentos específicos. E olha aqui, mulher, eu que te digo, você não tem nada e não precisa de nada, não lhe falta nada. O teu marido é bom contigo, mas eu te vejo que não tem um filho. Daqui a 1 ano eu vou voltar aqui, essa criança vai estar aqui. E quando Eliseu voltou, o filho da Sulamita estava lá. Eram coisas específicas. Quantas vezes mais Eliseu profetizou para essa mulher, gente? Hoje nós estamos vendo um povo correndo atrás de mimo. A pessoa quer mais ouvir alguém falar com ela do que o próprio Deus caminhar com ela. Eu não sou contra nada que vem da parte de Deus. Mas nós estamos vivendo um tempo de infantilização da fé. Irmãos, preste atenção uma coisa: sentir dor, abandono, decepção, traição não é sinal de fraqueza nem da ausência de Deus, não. É sinal de humanidade. Quer ver uma coisa? Jesus foi traído? Sim ou não, gente? O gato comeu a língua de vocês? Eu vou fazer igual eu faço com a 5ª série, né, seu Júnior? O gato comeu a língua de vocês? Gente, Jesus foi traído, sim ou não? Jesus foi abandonado? Sentiu dor? E aí, gente? Me diz um deles que não foi martirizado. João, pastor, morreu velho na ilha de Patmos. Beleza, mas foi jogado em azeite fervente antes. Alguém já queimou a ponta do dedo aí na frigideira? E não negou a Jesus. Irmãos, eu não estou pregando isso aqui para bater em vocês, muito menos dizer que vocês são isso. Não, eu estou aqui tentando instruir para fortalecer e exortar nossa fé e que esse discurso se reproduza por aí, não brigando com as pessoas, não acusando, não botando o dedo na cara, mas vendo um evangelho maduro através da tua vida. Levanta a sua mão, diga comigo: eu não desisto, eu não vou parar. Diga: eu vou em frente, venha o que vier. E aí me fez lembrar o hino que eu falei lá atrás, lá, um dos poucos que foram criados agora, mas que é verdade. Um grupo chamado Preto no Branco. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, Ele é Deus. Não tem nada a ver com Deus. O mal que a gente sente, de que se queixam os homens? Dos seus próprios erros. O problema é que quando eu erro, quando eu falho, eu posso tocar na vida do Elton. Eu estava falando com a minha tia ali fora. Eu decidi comprar um ovo de Páscoa para minha esposa. Não comprei. Primeiro, por causa do preço. Diga misericórdia. Falei para a moça: aceita um rim na troca? Não. Falei: então não posso comprar. Segundo, todo ovo que eu olhei, minha esposa passou pelo INCA. Ela não tem câncer. Irmão, o câncer não é dela. Já foi embora. Diga glória a Deus. Estava escrito lá: produto alimentício com sabor de chocolate. Ou seja, nem o chocolate é mais chocolate. E aí, pasmo que eu recebi um vídeo que estão fazendo arroz de um tipo de material que vai chegar no Brasil. Até para comprar o arroz, agora, Danilo, a gente vai ter que olhar se é arroz mesmo ou é produto alimentício, porque o leite já não é. Eu estava todo bobo, olhei o leite ninho, falei: opa, barato, seu Jonas, vou comprar. Quando eu peguei, Janaína falou assim: isso não é leite ninho, bebida láctea. Eu vivo me pegando nisso, que eu sou míope, né? Aí eu olho, iogurte na promoção. Não é iogurte, é bebida láctea. E aí, o que tem a ver isso aí? O meu corpo não foi preparado para isso. Irmão, tá minha tia aqui, eu fui criado no padeiro, pegando pão e comendo pão com água. Minha tia Marli até mandou um vídeo para mim essa semana, da Luísa, minha sobrinha, comendo pão com água. Falou: puxou o tio. Hoje, se eu como um pão, eu fico igual uma rolinha, assim, ó. Então, não é o pão. O problema não é o pão. É o que estão botando na receita.
O problema não é o trigo. É o que estão fazendo para ganhar mais, para enriquecer, mais poder. E aí, o Thomas Hobbes, o filósofo, disse: o homem é o lobo do próprio homem. É o único animal que mata o seu semelhante que não é para comer. Então, nós estamos vivendo um tempo de deficiência, de banalização, de idiotização, até no que nós estamos comendo. E daqui a pouco a água já não vai ser mais água. Posso ouvir um misericórdia? E aí, irmãos, passar por situações como Paulo afirmou, para nós é sofrimento, é demônio, é perda, por um evangelho que nós estamos vivendo hoje. E aí você abre Gênesis 37, José também foi traído, foi vendido. Você abre Samuel, tanto 17, 1 Samuel, como 18, você vai ver lá Davi desprezado pelo pai e odiado pelo rei Saul. Você abre sua Bíblia em Jeremias 38, vê Jeremias sendo jogado numa cisterna. Não é à toa que o homem só vivia chorando. Você abre sua Bíblia em Lucas 22, 48, já citei ele foi traído com um beijo, crucificado como criminoso. Jesus era tão comum, eu estou usando paletó, mas Jesus não usava paletó. A roupa dele era igual dos discípulos dele. O perfume não era diferente, não tinha jatinho, não tinha helicóptero, não tinha BMW. Jesus era tão comum que, para identificarem que ele era Jesus para ser preso, Judas teve que beijar ele, porque ele estava no meio dos 11. Quem é Jesus ali? Ele é comum, ele é igual a todo mundo. Ele cheira igual a eles, ele anda igual a eles, ele fala igual a eles, ele caminha igual a eles, ele come o que eles comem. E a gente está vivendo um tempo de VIPs. Irmãos, se você saiu de casa e o culto não é Jesus, já está o teu primeiro pecado cometido. Se a gente tem uma igreja e entrar qualquer uma pessoa aqui, qualquer uma, até minha tia brincou, né, das cadeiras, eu falei, sabe por que as cadeiras são diferentes aqui? Alguém sabe? Porque a gente ganhou, é diferente, cada um deu de um jeito. O dia que entrar aqui, me fala alguém famoso aí, seu Jonas. Roberto Carlos. Estou imaginando ele entrando. E se o culto parar por causa de Roberto Carlos, isso aqui não é mais uma igreja, isso aqui não é mais um culto, porque o culto é para Jesus e a igreja adora Jesus. Se Neymar entrar aqui, esse João não tem que ter, ele tem que sentar no meio de todo mundo e ser tratado como todo mundo e sair daqui como todo mundo, porque diante do Senhor nós somos um só. Sabe o que nós somos? Nada, miseráveis, pecadores, necessitados do amor e da graça dele. E a gente está vendo essas coisas acontecerem. E o evangelho está se perdendo. Como disse Paulo a Timóteo, eles não vão aguentar ouvir, vai dar comichão, vai incomodar, a palavra vai incomodar o ouvido deles. E tudo está se cumprindo. E aí eu coloquei uma questão aqui. Questão nunca foi se eu e você vamos nos ferir. A pergunta é, o que essa ferida vai produzir em nós? Para quem está ao seu lado, com carinho, fala, você já foi ferido? E aí? Diga, e aí? 2 argumentos somente, eu já gastei 20 minutos. A ferida revela nossa natureza. Diga para quem está ao seu lado com carinho. A ferida pode gerar heróis ou vilões. A ferida é um divisor de água. Ela não nos deixa no mesmo lugar. Ou a gente vai usar a dor para justificar o mal que nos cometeu. Eu estou dolorido porque aconteceu isso. Ou a gente vai usar a dor como combustível para nos proteger e proteger outros. O que eu estou querendo dizer com isso? Quem aqui gosta de Marvel aí, super-herói? Pode falar, gente, eu também gosto. A pastora me chama de Thor, eu fico todo bobo. Outro dia, então, eu estava botando um prego lá, pô, ela falou, nossa, com esse martelo tá igual o Thor. E pior, sabe o que foi? Que eu acreditei, gente. Peguei até uma graxa de sapato preta, passei assim, fui dividindo na minha barriga, assim, ó. Preste atenção uma coisa, o Dudu. Tanto Batman como o Pinguim
foram gerados a partir de uma dor. Batman teve seus pais assaltados e mataram os pais. Ficou órfão muito cedo. O Pinguim sofreu um acidente e foi completamente deformado, humilhado. Então, preste atenção. O ponto de partida, tanto para o discípulo, tanto para o vilão como para o super-herói, é a mesma, é ferida. Super-homem perdeu o planeta e os pais explodiram junto lá. Né? O general Korg, que veio para cá, também sofreu a mesma coisa. Era vilão dele. Se você pegar todo super-herói e o seu arqui-inimigo, todos os dois foram gerados a partir de uma dor. O que define é o destino que se dá para a dor. O super-herói diz assim: eu sofri tanto, que agora a dor para mim é um escudo. Eu não só vou me defender, como ninguém que está ao meu redor vai sentir essa dor. O vilão diz: eu senti tanta dor, que agora quem eu puder eu vou ferir para sentir o que eu senti. Diga misericórdia, por favor. Um é gerado por vingança e o outro é gerado por compaixão. Olha com carinho para quem está ao seu lado, diga assim: a escolha é sua. Sua ferida pode ser uma espada ou um escudo. Você pode usar sua ferida como uma espada, como o vilão usa, ou como um escudo que o super-herói usa. Tem gente usando a ferida como desculpa para ferir outros. Eu sou assim porque aconteceu isso comigo. Eu sou assim porque eu nasci assim. Eu cresci assim e vou ser sempre assim. Qual é o teu nome? Gabriela. Já que eu senti, então todo mundo tem que sentir. É o espírito da vingança, né? Eu sei como dói e não quero que outros sintam isso. Compaixão. A ferida revela. A ferida forma. A ferida define. Tem coisas que acontecem e a gente entende. A pastora, num congresso jovem da Igreja Metodista Betel de Campo Grande, colocou a mão sobre uma menina chamada Marta, que estava com um tumor. Na hora, a pastora orou, o tumor foi embora. Cadê o caroço? Procura. Sumiu. Ela se culpou durante muito tempo, né, amor? O que você falou? Quem está com aquele vídeo do casal Raiz, a irmã contou esse testemunho lá. A Vicky colocou no grupo. E aí ela ficou muito tempo achando que o que tinha nela passou para a pastora. As coisas doidas, né? Que o diabo tenta vomitar no nosso ouvido. E a pastora surgiu um tempo depois com caroço também e foi parar no INCA. E aí, com o tempo, Deus trouxe o entendimento para nós. Escuta o que eu vou dizer para vocês. Já tem mais de 13 anos que a gente leva de 200 às 500 Bíblias no INCA. Porque o primeiro dia que eu pisei no INCA, eu falei para ela: não tem nada a ver com o porquê que nós estamos aqui, mas para quê? Fica você na cadeira de praia dormindo, que eu vou pregar para todo mundo que eu puder aqui. Se o diabo acha que me trouxe para o INCA para me derrotar, ele está quebrado a cara, porque é aqui que eu vou orar, é aqui que Jesus vai salvar através da minha vida, é aqui que Jesus vai libertar, e é aqui que Jesus vai curar. E a gente foi orando, conhecendo pessoas, tendo espaços abertos, portas abertas, e chegamos a um homem que disse: dia da cirurgia dela, quando ela saiu, eu fui com o Tiago levar uma... Como é o nome daquele, Tiago? Uma cinta, né? Uma cinta, o tiro comendo ali, morro do macaco, morro de não sei o quê. E o Tiago lá. E, de repente, ela falou assim: não traz só a cinta, não. Traz quantas Bíblias você tiver aí em casa. Por quê? Eu vou evangelizar, mesmo depois da cirurgia, toda a enfermaria. E assim começou. Agora eu te pergunto. Imagine daqui a 40 anos, tá bom, 40? 40 anos, a gente partir de mão dada e chegar na glória. E quando a gente chegar lá, a trombeta tocar. Cada um de nós chegarmos lá, vai trocar a trombeta e ele vai falar: ei, papai preparou para você, entra. E a gente vai abraçar os que já se foram. Vamos relembrar aqueles que já viajaram na frente e levaram a mala.
Vamos ter eternidade para conversar com Adão, com Eva, com João, com o vovô, com a vovó. Mas imagina alguém ouvir e falar assim: Elton, é você, Elton? Mas tu me conheceu? Não, não te conheci na terra, não. Elton, você não é o esposo da Luana? Que escreveu uma dedicatória num livro que me deu? Porque essas Bíblias que a gente leva, ela vai tanto para o Inca 3 como para o Inca 4. Então, muitas vezes, aquela pessoa leu aquele versículo da dedicatória e ela leu e respirou pela última vez. Então, o propósito da pastora não ser curada é que nós já perdemos a dimensão de quantas pessoas já foram alcançadas pela quantidade de Bíblia que já foi distribuída naquele lugar. Então, olha para quem está do seu lado e diga: sua ferida tem um propósito. Só que a nossa religião é uma religião de mistério. Nós somos movidos pela fé. O justo viverá pela fé. Se não for por fé, a gente é qualquer outra religião que revela, que falam, que digam. Não, nós vivemos pela fé. A gente põe o pé e Deus põe o chão. E a gente pisa. Nós vivemos pela fé. Então, escuta o que eu vou te dizer. Tem coisas que você nunca vai entender nesta vida. Nesta vida. Eu estava orando por 3 mulheres com a mesma doença. Diabetes, falência renal. Duas voltaram a ficar boa. 2, teve uma que o rim voltou a funcionar na semana. Uma morreu. Qual morreu? A minha mãe. Você vai explicar isso? Vai se revoltar com Deus? Vai largar a missão? Vai abandonar o balde? Chutar o balde? Abandonar? Ele é Deus, Ele é soberano, Ele sabe de tudo. Ele o controle, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Por isso que a ferida me revela, a ferida me forma. Irmãos, a vitória, não é a minha nora não, as vitórias na minha vida me ajudaram muito, foram boas professoras. Mas as melhores pedagogas que eu tive na minha vida foi a dor e as derrotas. Foram a dor e as derrotas. Essas foram as maiores pedagogas que mais me ensinaram. Então, irmãos, preste atenção numa coisa. A dor não é exclusividade sua. Inevitavelmente, nós seremos feridos enquanto estivermos nessa terra. Jesus nunca mentiu, nem nunca vai mentir. E Ele disse bem claro: no mundo tereis, tem de bom ânimo. Você fez tudo certinho, aí um filho não corresponde, você faz tudo certinho. Uma filha sai do trilho, você fez tudo certinho, e o casamento não foi. Irmãos, a gente pode entender ou pode não entender, mas no final, se a gente continua no trilho, vencendo, vem Jesus. Eu aprendi, irmãos. Da idade do Bento, eu entrava na igreja e eu escutava: já refúgio a glória eterna, em vencendo os reis dos reis. Breve, justos e pequenos seguirão as suas leis. E o final, a sua vinda, a glória já se fez. Vencendo, vem Jesus. Ele sempre vai vencer. Sacode 10 aí que já estão dormindo e diga assim: independente se você está entendendo ou não, Ele está com você. Ele não abre mão de você. Eu quero concluir apontando para algo. Na cruz estavam 3 feridos, mas só um escolheu o caminho certo. Lucas, no capítulo 23, do versículo 39 a 43, diz assim: um dos criminosos que ali estava zombava dele, mas o outro repreendeu e então disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus respondeu? Estarás comigo no paraíso. 2 ladrões, 2 crucificados, 2 dores. Um escolheu escarnecer, o outro escolheu, sem entender, sem perguntar, se preocupar com o que vinha, não com o que estava. Um
gritava e esbravejava por causa da sua dor. O outro esqueceu da sua dor, acreditando na promessa do que não existia, do que ele nem entendia. Mas em algum momento Dimas ouviu falar que Jesus era o Senhor. Talvez Dimas estava sentado quando Bartimeu gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez Dimas estava sentado ou até roubando quando a mulher que ia ser apedrejada ouviu: levante, ninguém vai te apedrejar, vá e não peques mais. Alguma coisa marcou esse menino e ele carregou no coração. E é interessante que quem inaugura o paraíso não foi um discípulo. Quem inaugura o paraíso foi um ladrão. Alguém totalmente inelegível por nós. O outro escolheu a redenção. E um escolheu a sua própria dor para fazer de mal. Dois sentiam a mesma dor, mas só um reconheceu que havia entre eles o Salvador pendurado numa cruz. Quem nós somos na hora da dor? Além de estar pensando nesse rapaz, preciso ser sincero e dizer que às vezes na hora da dor, eu olho para ele e falo: tu não és Deus? Salva-te a ti e a mim também. Porque na hora da dor, eu não sei você, mas a maior tendência nossa é olhar o que aconteceu, não é mesmo? Ai, deixa eu ver o que aconteceu. Arrancou sua cabeça do dedo? Está sangrando ou não está sangrando? Isso nos é imputado desde pequeno. Fez galo ou não fez galo? A dor se torna algo tão pessoal e particular que, se deixar, ela se torna um Deus. Ela não precisa de altar, ela não precisa de imagem. A gente passa a adorar ela. E esquece quem é o autor da vida. Quem é o autor da cura? Quem é o autor da fé? Posso ouvir um glória a Deus? Jesus é o herói que sentiu a dor por todos nós. Por isso o tema do sermão é a dor que nos cura. Porque além da minha dor hoje me transformar, além da minha dor hoje me refazer num homem novo depois dela, a dor que me curou não foi a minha. A dor que me curou foi a do meu Salvador. Por isso que eu tenho que vir para a igreja, me preocupar em um lugar que pregue realmente a palavra de Deus. Parar de correr atrás de fantasias e de emoções rasas. Porque se Deus quiser te encontrar, Ele vai te achar numa caverna. E vai enviar um anjo para dizer: levanta, Elias, come que tu ainda vai andar 40 dias com essa comida. Deus vai te achar. Irmãos, eu adoro um hino que retrata uma palavra do Davi Sasser que diz assim: por onde eu for, as tuas bênçãos, elas vão me seguir. Elas vão me encontrar. Eu não preciso correr atrás de bênção. Eu preciso viver o que Jesus diz: buscai a Deus acima de todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo. Buscai ao Senhor e a sua justiça, e as demais coisas. Mas hoje as pessoas estão preocupadas com as demais coisas. Eu já vi culto que se lê tudo, se fala tudo, se diz tudo, mas não tem um Jesus. Não termina o culto, se fala de Adão, se fala de Moisés, se fala de Josué, mas no final, que de Jesus? Irmãos, Adão, Josué, Abraão, foram homens sujeitos às mesmas paixões que nós. Fizeram coisas até piores do que nós. Você já matou alguém? Fisicamente, alguém aqui já matou alguém? Fisicamente, Moisés matou. Moisés assassinou. A gente pode matar a pessoa dentro de nós, né? Nunca mais quero saber da Rosângela. Pronto, já tem um defunto dentro de mim. Mas eu estou falando fisicamente. Alguém aqui já pediu para o marido de alguém ir para uma guerra morrer para ficar com a mulher dele? Davi fez. Irmãos, presta atenção, é Jesus, é Ele, é por Ele, só por Ele, é Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele escolheu, foi por amor. Sacode quem está ao teu lado aí, tem gente já dormindo, vai. Sacode 10 e diga assim: foi por amor. Eu tive embate aqui na frente da igreja com um homem que insistiu que quem matou Jesus foram os romanos e os judeus. Não foi. Jesus fizesse assim, ó, morria tudo fulminado. Se Jesus fizesse assim, ó, desce,
Um anjo só matava todo mundo ali. Jesus morreu por amor a nós. Ele quis. Aonde está isso, pastor? Isaías 53:5. Vi que tem como colocar? Ele escolheu a dor. Ele escolheu a cruz. Ele anulou a maldição do primeiro Adão para nos salvar. Isaías 53:5 diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. E aí o que mais dói é moído pela minha iniquidade. Alguém sabe a diferença de pecado para iniquidade? Pecado é algo que eu faço e, meu Deus, me arrependi. Iniquidade é algo que eu faço sabendo que eu não deveria fazer e fiz de novo. Diga misericórdia. Ele foi moído por isso. Ele é o herói que sangrou. O Salvador que sentiu. O Deus que chorou. Ele. E você? O que você vai fazer com a sua ferida? Vai usar para justificar a amargura? Vai pegar a tua dor e usar ela para seguir o caminho do ódio, do vitimismo, da autopiedade? Ou vai colocar ela nas mãos daquele que foi ferido por nós e deixar que ele transforme a nossa vida e a nossa dor em testemunho? E eu vou liberar uma palavra profética, e pegue você se quiser ou não. A sua maior dor, onde mais te feriram, a tua maior decepção, vai ser o teu maior testemunho. Não vai te consumir, não vai te matar, vai te transformar. Posso ouvir um glória a Deus aí, Dudu? Tem coisas que a gente, como pastor, ora e não acontece. E a vontade de olhar e dizer: Senhor, então vou parar, estou orando, estou pedindo, por que não está acontecendo? Porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele sabe. E a gente não sabe. Você pode sair daqui hoje como amargo ou herói curado. Porque o sangue que escorreu naquela cruz ainda cura. Você crê nisso? Ainda transforma e ainda renova. Hoje é dia da gente arrancar a ferida. É dia de arrancar essa ferida e parar de justificar coisas que nos fizeram. Hoje é dia de reconhecer o verdadeiro herói. E ele se chama Jesus. E transformar a minha dor no meu maior testemunho. Amém?